E seja bem-vindo, Dunga. E aí, companheiro, como é que você está? Tô bem, graças a Deus, e você? Muito bem, super feliz de estar com vocês. Tava assim o dia todo na expectativa dessa live. Tal é o meu amor por vocês da obra de Maria. Aí. Muito feliz. É uma alegria nossa, e desde já eu vou te agradecer pela tua disponibilidade e por estar junto conosco, né? Essa live, esse programa é criado para a juventude e atualmente, hoje, tu é a maior referência para a juventude do ser leigo, né? Na nossa realidade de leigos dentro da igreja, a referência que impulsionou os jovens e ainda impulsiona os jovens a viver essa vocação laical dentro da igreja de uma forma presente e ativa, é você. Então é uma alegria tê-lo aqui conosco. Se apresenta para nós. Galera, é o seguinte, olha só, eu sou Dunga, missionário há 33 anos. Fiz minha primeira experiência de batismo no Espírito Santo em 1983, né? Então já se vão aí 40 anos de vida de batismo no Espírito Santo e 33, né, de vida missionária para valer, para valer. Em 1991 eu me tornei um missionário para valer, né, me dedicando naquela época a uma vida consagrada na nossa querida comunidade Canção Nova, né? Em 1994 eu conheci a Obra de Maria, né? Acho que, se eu não me engano, bem próximo do ano da sua fundação. E hoje eu estou com 59 anos. Ano que vem, dia 2 de março, completo meus 60 anos. Então, são números assim bem legais, né? 40 anos de caminhada, 33 anos de vida missionária dedicada full time, né? A gente acorda de manhã na condição de missionário e vai dormir na condição de missionário. Eu estava agora aqui embaixo fazendo um lanchinho com a minha família. Estão aqui na minha casa hoje a minha esposa, o meu filho, minhas netas, minha irmã, meu cunhado. Falei, agora eu vou dar uma subidinha porque eu tenho mais um tempinho aí de vida missionária com a Obra de Maria. Então, meus irmãos, eu sou hoje apresentador do programa Acredite, na Rede Vida de Televisão, e também apresentador, junto com o padre Marcelo Rossi, do programa Batismo de Fogo, também na Rede Vida de Televisão, o Batismo de Fogo na segunda, o Acredite na sexta. Minha principal atividade hoje são três, né? Sou pregador da Palavra de Deus, que é a função que eu mais me dedico atualmente, mas também sou cantor, faço alguns shows durante o mês, durante o ano, e uma das funções que mais me agrada, sou guia, diretor espiritual nas peregrinações com a Obra de Maria, né? Então, mais ou menos essa é a minha rotina, além de estudar bastante, de compor, de escrever. Então, todo dia eu tenho uma rotina aqui na minha casa, nesse lugar aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Aqui é meu escritório. Deixa eu dar uma geral para vocês, ó. Achei chique, achei chique. Aí, tá vendo? Vou fazer um 360 aqui, ó. Aqui é meu escritório. A joia? É aqui que eu passo a maior parte do meu tempo estudando, me preparando para as palestras, para as pregações, para os shows. E, enfim, esse sou eu, casado há 36 anos, avô, pai de 3 filhos, 2 netas, e super feliz e com o sonho de que cada vez mais a gente, com o nosso testemunho, possa conquistar mais uma pessoa para Deus. E principalmente se essa pessoa for jovem, melhor ainda. Caramba, incrível isso. Dunga, como você sabe, né, o Conexão de Fé é uma live para a juventude, mas para a juventude de todas as idades. Mas o interessante é que a gente está nesse nesse mês vocacional. E eu já queria dar início assim, né, nessa pergunta vocacional. A primeira vocação sempre foi essa, do matrimônio, do ser leigo? Ou você, no começo da tua caminhada, queria outra vocação, como religioso, sacerdote? Explica pra gente aí. Olha, quando eu tinha 14 anos, eu pensei em ser padre, né? É verdade. Mas eu pensei porque eu tinha 3 amigos, muito amigos, que foram para o seminário salesiano, né? E eu
Ainda não tinha feito a minha experiência com Deus, de batismo no Espírito Santo, nada ainda. Era apenas um adolescente, um jovenzinho de 14 anos. E eu fui visitar esses meus amigos no seminário, né? Era um seminário salesiano, na cidade de Lavrinhas. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado, né, com o clima do seminário, né, a presença desses meus amigos lá. E eu disse para minha mãe, mãe, eu quero ser padre, né? Eu quero ser padre, tal, tal. Só que a minha mãe sacou uma coisa, né? Porque eu cheguei no dia, não era no domingo, e estava todo mundo jogando futebol, basquete, vôlei. Ela falou, não, você tá querendo ser padre porque está vendo todo mundo jogando bola aqui, mas vamos voltar para casa, vamos deixar essa vontade aí assentar. Se for vontade mesmo, daí você vem. E realmente a minha mãe foi muito sábia, né? Com o tempo, eu percebi que aquilo ali não era vontade de Deus, né? Era apenas uma emoção. E com 18 anos eu tive uma experiência real com Deus e veio à tona, mas de uma outra forma, né? Com 18 anos eu decidi que eu queria ser evangelizador, né? Eu queria me tornar um evangelizador, eu queria fazer alguma coisa. E foi aí que a música começou a entrar na minha vida. Eu comecei já a servir na música, na minha cidade, e eu percebi ali claramente que ali seria uma forma de eu servir a Deus. E aí a música entrou, e depois a pregação da palavra também entrou. Mas com 14 anos eu senti esse primeiro insight, né? Que eu queria ser de Deus. Então a vocação, ela começou a se manifestar ali, através dos amigos, através de uma visita a um seminário. Mas ela pegou fogo mesmo foi quando eu tive o meu primeiro batismo no Espírito Santo. Aquela experiência maravilhosa. Aí ali eu falei, não, eu sou de Deus, é para Ele que eu quero viver o resto da minha vida. E foi com quantos anos essa experiência assim, mais impactante, Dunga? Olha, com 18 anos, aí eu já estava afastado da igreja, né? Tinha feito uma experiência negativa, né, com drogas. Eu era um usuário de drogas, eu não era viciado, mas eu era um usuário. Eu estava no limite, né, de me tornar um dependente químico. Já estava usando com uma determinada frequência. Foi quando eu andei drogado pelas ruas da minha cidade, acabei entrando numa igreja de um grupo da Renovação Carismática Católica. E eu entrei naquela igreja numa noite de terça-feira do ano de 1983, ali pelo mês de janeiro, fevereiro. Eu entrei numa igreja drogado, a pregação era tão forte, a pregação era tão ungida, a música era tão forte, que eu entrei naquela igreja drogado, mas eu saí daquela igreja, depois de 40 minutos, batizado no Espírito Santo, para nunca mais usar droga na minha vida. Então, essa primeira experiência com Deus foi o suficiente, primeiro, para me tirar da vida errada que eu estava levando e para abrir de novo aquele horizonte, né, que eu tinha sentido no coração com os 14 anos. Então, ali eu já tive a minha certeza, não, esse é o meu lugar. E como eu já trabalhava também, né, numa fábrica, já tinha estudado mecânica, feito alguns cursos técnicos, eu tinha um raciocínio um pouco lógico na minha cabeça, eu já percebi, bom, peraí, se eu senti tudo isso que eu senti hoje e nunca tinha sentido isso em nenhum lugar, então aqui é o meu lugar. E eu comecei a entender que naquele lugar eu poderia descobrir qual é o meu lugar no mundo, né? E aí a vontade de ser missionário foi se instalando, se instalando. Demorou aí de 83 até 91. Em 1991, já casado e com um filho, eu decidi ser missionário full time mesmo, consagrado. E aí começou a minha vida missionária de verdade. O interessante sobre a tua partilha, né, que a gente conhecendo agora, um pouco da tua história, né? Quem tem a graça de conhecer, tirar um tempo contigo, vai conhecer de forma mais profunda. Mas nesse processo de início da vida consagrada, da vida missionária, como foi essa virada de chave, né? Exemplo, de um homem que estava ali com a sua família, no seu trabalho, para um homem que vai largar tudo e começa a dedicar só para a igreja, só para Jesus. Essa virada de chave, como foi assim? Ah, foi legal demais.
demais, porque em 1983, quando eu me converti, eu já trabalhava numa fábrica. Nessa fábrica, meu pai trabalhou 35 anos, minha mãe trabalhou 30 anos, eu tinha um irmão que trabalhou lá 28 anos, e eu acabei ficando naquela fábrica 12 anos, né? E aí, o que acontecia? Durante o dia eu trabalhava, à noite eu animava grupo de oração, eu pregava em grupo de oração, finais de semana eu participava de encontros de conversão, da renovação carismática, aprofundamento de oração, dias de louvor. Então eu já fui preenchendo a minha vida com momentos muito impactantes de evangelização. Então foi crescendo aos poucos, crescendo aos poucos. Eu moro numa cidade chamada Pindamonhangaba, fica aqui no Vale do Paraíba, muito próximo de Cachoeira Paulista, onde está a Canção Nova. Então todo mundo nos anos 80 que se convertia ouvia falar do Padre Jonas, da Canção Nova, da Rádio Canção Nova, e eu tive a curiosidade de conhecer. Nesse mesmo momento, uma grande amiga minha, chamada Helenice de Godoy, que é membro da comunidade Canção Nova, ela foi para a Canção Nova nesses anos, entre 83 a 91, né? Se eu não me engano, foi já no ano em 85 que ela ingressou na comunidade Canção Nova, e eu passei a visitá-la, né? Na época, como eu já trabalhava, eu tinha uma condição financeira muito boa nessa época, né? Eu fui crescendo muito na fábrica. E nessa época eu tinha um salário que, se eu não me engano, era de 30 salários mínimos. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha uma condição financeira muito boa. Então, quando eu ia para a Canção Nova visitá-la, eu acabava sendo, né, entre aspas, assim, um pequeno benfeitor, né, daquelas necessidades básicas, né? Absorvente, papel higiênico, uma noitada de pizza, um tênis, uma roupa, um plano de saúde, uma consulta no dentista, um tratamento dentário e tudo mais. E eu ia ajudando um outro aqui, estava sempre ajudando alguém. E fui me tornando íntimo da Canção Nova, né? Aí eles começaram a me convidar para dar um encontro junto com eles, a viajar junto com eles, e eu fui. E aí eu fui acabando fazendo um caminho vocacional que durou do ano de 1985 até 1991. Aí eu passei por várias fases da minha vida também. Quando eu conheci a Canção Nova, eu era solteiro. Aí depois eu voltei a namorar com a minha esposa, né? Já tinha namorado com ela, terminamos, aí voltamos a namorar e juntos a gente começou também a visitar a Canção Nova. Em 1987 eu me casei. No ano seguinte, nós já tínhamos um filho e aí nós íamos visitar a Canção Nova. Até que um dia o próprio Padre Jonas me convidou para ir morar na Canção Nova, né? E eu disse sim, me preparei ainda mais 4 meses e finalmente pedi as contas do meu trabalho, um trabalho que já durava 12 anos, e aí eu efetivamente eu me tornei um missionário. Então, esses 7 anos, de 1983 a 1991, eu fiz de tudo. Eu jogava futebol na seleção da minha cidade, eu jogava basquete, jogava vôlei, eu fazia teatro, tocava numa banda marcial, trabalhava numa fábrica. Eu era jogador de futebol, jogava no melhor time da cidade, jogava na seleção da cidade. Eu tinha uma vida financeira muito confortável, eu tinha uma vida social muito ativa, uma vida religiosa na igreja muito boa. Já participava da coordenação da renovação carismática na minha cidade. Então eu estava no melhor momento da minha vida. Então, no melhor momento da minha vida também foi o momento do discernimento, de deixar tudo isso e me tornar um missionário. Então, foi quando eu pedi a conta do meu trabalho na fábrica, juntei todo o dinheiro das indenizações, vendi meu carro, vendi minha moto e dei para o meu pai. Falei, pai, isso aqui dá para o senhor viver uns 15 anos aí. E fui para Casa Nova, para começar uma vida diferente, né? Bem diferente. E foi uma aventura. Eu fui para Canção Nova, eu tinha 27 anos. Eu me converti com 18 e até os 27 eu fui fazendo esse processo de discernimento.
Nesse ínterim, eu me casei, me tornei pai pela primeira vez, me estabeleci financeiramente, né? E quando eu fui para Canção Nova, quando eu decidi ir para Canção Nova, eu tinha 2 carros, um zero e um seminovo. Eu tinha uma moto muito grande, tinha uma casa, tinha um salário bom. E eu decidi deixar tudo isso para me tornar missionário. Foi a melhor decisão da minha vida, né? Todos aqueles que são contemporâneos a mim, que hoje eu voltei a morar na minha cidade, né? Moro em Pindamonhangaba. Quando eu me encontro com os meus amigos daquela época, graças a Deus todos estão muito bem, né? E eu estou tão bem quanto eles, né? Graças a Deus. Porque hoje a gente conhece o mundo, trabalhamos em trabalhos muito significativos. Então eu vejo que Deus, ele foi perfeito, em tudo. Mas eu tive que ser dócil em tudo. Vocação é uma coisa bacana, ela ensina muita coisa pra gente. Mas a principal coisa é essa, ser dócil à vontade de Deus. As coisas vão se completando ao longo dos anos, né? A gente não tem a visão completa. Hoje, olhando para trás, eu vejo quanta coisa linda eu pude experimentar na companhia do Padre Jonas, dos membros da comunidade Canção Nova. Conheci a comunidade Obra de Maria, que eu sou apaixonado por ela, né? Trabalho hoje com ela nas peregrinações. Então, Deus foi maravilhoso, né? Eu fui sendo dócil ao longo dos anos. E hoje, com 60 anos, praticamente, né? O ano que vem eu vou fazer 60 anos, olhando para trás, olhando lá desde 1983, com 18 anos, eu posso dizer que Deus conduziu a minha vida para valer e hoje eu posso dizer que eu sou um homem muito, muito realizado, muito feliz. Que bom a gente ouvir isso, né? Essa questão da realização na vocação em Deus. E nisso aí também engloba o teu ser leigo, né? Para você, Dunga, assim, qual é a importância do leigo nos dias de hoje e para a igreja? Olha, ser leigo hoje sempre foi um desafio, né? Porque eu tenho uma vida missionária muito intensa, muito. Vocês sabem disso. Eu não fico em casa. E ser leigo é pagar água, pagar luz, pagar PTU, IPVA, escola das crianças, né? Você ter todas as obrigações que um ser humano normal tem. Mas ser um leigo, pai de família, chefe de uma família, com todas as obrigações próprias de um ser humano, e viver para a evangelização e da evangelização é um desafio muito grande. Nem todo mundo compreende isso, né? Nem todo mundo entende que a gente, quando vai num lugar, precisa obrigatoriamente de uma espórtula para poder manter a vida, né? Que todo mundo mantém trabalhando numa fábrica, no escritório e tudo mais. Eu trabalho evangelizando. Então, primeiro que o desafio de ser leigo na igreja, missionário, é muito grande. Segundo, que a experiência que eu tenho como pai, como trabalhador, como cidadão, como avô, sogro, como, enfim, trabalhador, isso agrega muito na hora da pregação, porque eu consigo contextualizar muito bem a palavra de Deus antes de pregar. Quando eu chego no ambiente, por exemplo, eu faço uma leitura visual muito grande, né? Tento ver os níveis sociais que ali estão, os níveis de maturidade que ali estão, os níveis cronológicos que ali estão, porque eu vou ter que pregar uma palavra de Deus, mas o jovem vai ter que ser tocado, o adulto vai ter que ser tocado, o ancião, o casado, o solteiro, o empregado, o desempregado, o pecador assumido, aquele que está na bagaceira, aquele que está na santidade. Então, eu vou ter que, com a minha pregação, atingir todos eles, né? Então, a experiência de ser um leigo, de ter muitos dos problemas e dos compromissos que aquelas pessoas têm, isso é uma grande ferramenta na hora da pregação, né? O padre, ele tem a rotina dele, né? Seminário, depois paróquia, e, enfim, tem uma experiência maravilhosa, fantástica, que eu não tenho.
mas também o padre não tem a experiência que eu tenho. Então, por isso que a importância do leigo na igreja, na condição de missionário, de diácono permanente, é muito importante, porque daí completa. Então, Sim. do padre como confessor, como teólogo, como filósofo, como consagrado, é tremendamente importante. Mas quando junta com um leigo missionário, né, com o seu dia a dia, o seu afazer do dia a dia, seus compromissos do dia a dia, então quando junta isso tudo, aí nós temos uma evangelização completa dentro da nossa igreja. Por isso que é muito importante a vida do leigo hoje na evangelização de forma mais efetiva, comprometida, que é o meu caso. É interessante isso, né? Nós leigos, né, que eu me incluo também na vocação do leigo, do chamado a ser leigo, nós leigos achamos que toda a responsabilidade da evangelização está sobre o padre, sobre o bispo, e na verdade não é só deles, né? É nossa responsabilidade também, né? E por onde você tem essa caminhada aí desses tantos anos de vida missionária, como é que tem influenciado isso na vida das pessoas que elas também devem sair e em busca, como leigo, como ministro da Eucaristia, como catequista, esse desejo de sair também? Como é que você tem impulsionado as pessoas, o jovem, a tomar essa decisão, entende? Aí eu incentivo o máximo possível, porque, veja bem, eu conheço 28 países, né? Caramba. E o país que eu menos fui, eu fui 10 vezes. Tá? O país que eu menos fui desses 28, Meu Deus. eu fui 10 vezes. Então, eu fui, por exemplo, mais de 45 vezes nos Estados Unidos, mais de 60 vezes na Itália, mais de 40 vezes na Terra Santa. Né? Então, eu fui. É muita experiência legal. Eu conheço todas as capitais do Brasil, todas as grandes cidades e todas as regiões do Brasil. Zona da Mata, Agreste, Sertão, Zona da Praia, cidade grande, cidade pequena, favela, capital, presídio de segurança máxima, cadeia pública, hospício, centro de hemodiálise, embaixo das pontes, prostíbulo, tudo, tudo, a gente conhece tudo. E por conhecer muito, de ir, né, nesses lugares para pregar a palavra de Deus, a gente acaba se encantando com isso. E eu sou um grande incentivador do leigo na evangelização. Porque o leigo, ele sabe quanto custa ganhar 10 reais e o quanto vale 10 reais. Entendeu? Então, ele está muito próximo da realidade dessas pessoas. Então, quando o segredo da evangelização é você pegar um texto bíblico e contextualizá-lo quando ele foi escrito e nos dias de hoje. Então, a perfeita pregação é quando você consegue fazer essa jogada. Você teologicamente sabe o que ela está dizendo em relação a Deus. Você historicamente sabe em que contexto ela foi escrita, em que tempo, para quem, em que língua, inclusive. E você sabe contextualizá-la no dia de hoje. Então, quando essas três leituras são feitas, então isso é uma evangelização completa. E o leigo, ele pode fazer isso. Porque o leigo estudou medicina, estudou advocacia, ele é borracheiro, ele é pintor, ele é pedreiro, ele já experimentou ser desempregado, empregado, ele casou, ele errou, ele acertou, ele caiu, ele levantou. E quando esse leigo, ele se torna um missionário, cara, é muito Uma- é muito bom, é top, cara. Então, eu conheço muitos evangelizadores, respeito muito eles, assim também como conheço muitos sacerdotes e respeito muito. Então, mas o leigo, falando do leigo, né, que defendendo a minha classe, vamos dizer assim, é muito bacana, cara, porque o dia a dia dele é cheio das nuances próprias da vida de um ser humano, e quando ele está na condição de pregador da palavra de Deus com o microfone na mão, ele tem uma empatia muito grande, ele tem um conhecimento de causa muito grande, ele ele entende realmente o que aquele pai de família, aquela mãe de família, aquele jovem está passando, porque
vivi isso na flor da pele, entendeu? Então, tudo isso agregado, uma boa leitura orante da palavra, um bom estudo do catecismo da Igreja Católica, cara, isso é uma bomba atômica de amor na vida das pessoas. Cara, e fantástico. Eu queria voltar só um pouquinho naquilo que tu falava da docilidade, que também encaixa nessa questão do leigo entender que ele deve ser dócil à voz de Deus e procurar também propagar o evangelho. E uma história muito interessante que eu ouvi de uma certa pessoa que fala sobre um quartinho que um tal padre colocou ele para ler a Bíblia. E sobre a docilidade dessa voz de respeito e obediência a esse santo padre, vamos dizer assim, que um dia será elevado, se Deus quiser, por causa da sua referência, mas também pela obediência a esse santo padre, a esse homem de Deus, e obediência primeiramente a Deus, nessa docilidade, você como leigo teve essa bagagem que hoje te torna quem tu é hoje, mais ou menos assim. Seria isso? É. O Padre Jonas, ele me deu o pior, melhor castigo da minha vida. O melhor, pior, o pior, melhor. Em 1997, o Padre Jonas, ele decidiu encerrar as atividades da banda Canção Nova e cada um de nós, membros da banda Canção Nova, foi fazer alguma coisa. E a mim coube os finais de semana fritar pastel, né, nas barraquinhas de pastel da Canção Nova. E na época eu tinha uma enxaqueca maravilhosa, né? Que parecia que eu tinha levado uma machadada na cabeça e o cheiro do óleo ampliava aquela minha enxaqueca, mas eu não podia dizer não, né? E eu fritava pastéis, fritei pastéis durante 6 meses. 6 meses. Então eu fui tirado do palco e junto com isso, durante a semana, eu entrava às 8 da manhã num quartinho de duplicação de vídeo, mais ou menos o tamanho desse escritório que eu tenho hoje aqui, e saía às 5:30 da tarde, durante 6 meses. Então, 6 meses eu perguntei, padre, mas o que eu vou fazer lá? Ele abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, e leia. E leia. Por tempo indeterminado, né? Então, esse tempo indeterminado durou 5 meses. Caramba. E depois quando ele me liberou, eu ainda pedi mais um mês ainda, porque daí eu passei a gostar da situação. Então, naquele tempo, isso foi em 1997, quando a banda Canção Nova ela encerrou a atividade. Uhum. E foi justamente ali, sendo dócil aquela correção que ele estava nos fazendo, que eu descobri o meu amor pela palavra de Deus e compus todas as músicas do CD Restauração. Inclusive a música Restauração foi a primeira que eu compus. Eu compus a música Restauração em junho de 1997. Né? Um ano antes do primeiro acampamento PHN. Né? Caramba. Eu vim apresentando um programa na Canção Nova chamado Resgate Já, onde eu ia em casas de recuperação para drogados, e ali eles viviam só por hoje. E Deus colocou no meu coração, ensina essa juventude a dizer não ao pecado, para que ela não precise pagar no próprio corpo aquilo que eu já paguei no meu. E aí eu fiz a música dentro daquele quartinho, em junho de 1997. E tão logo eu fiz a música, o Eugênio Jorge me convidou para cantar, para pregar no Encontro para Músicos dentro do Congresso da Renovação Carismática Católica em Aparecida. Eu mostrei a música para o Nelson Correia, hoje diácono Nelson Correia. Ele tocou violão e eu cantei. Então foi voz e violão. Cantei essa música pela primeira vez em 1997, no Congresso da Renovação Carismática, em julho, em Aparecida. E um ano depois, nós já tínhamos gravado essa música e nós cantávamos pela primeira vez no primeiro encontro PHN na Canção Nova. Então, foi assim, o nascimento, né, a correção que o Padre Jonas me deu e a docilidade que eu tive para viver aquela correção fez surgir
a música Restauração, que deu início a esse movimento PHN que nós conhecemos hoje, graças a Deus. Então, vejo que a docilidade pode causar em nós, né? E quando o Padre Jonas foi gravar essa música no estúdio do Enzo Bertolini, lá em São Paulo, ele perguntou para mim, mas me explica aí, o que é esse negócio de PHN aí? Eu falei, padre, olha, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Então, antes dele cantar a música, ele gravou essa música comigo, né? Na versão original, ele perguntou, eu expliquei para ele isso dentro do estúdio. Estavam ali todos os músicos, estava ali o Boina, estava ali o Rinaldo, estava ali o Christian, estava ali o Xícara. Então, nós ali vimos nascer o PHN maravilhoso, mas tudo isso dentro dessa docilidade. Então, a docilidade, cara, às vezes a gente não entende a correção, mas a gente tem que estar, sabe, confiante em Deus, porque quem é dócil, Deus faz o que quer com essa pessoa. E já pegando o gancho aí, você falou sobre o PHN, e nesse sentido, né? Como é que nasceu o PHN? Explica pra gente, porque aqui é uma live para a juventude, essa conexão de jovens, buscando entender um pouco mais a fé, entendendo ser um jovem participativo e ativo na igreja. E aí, do nada não, claro, com Deus, né? Você teve esse pensamento de dizer assim, vou criar um retiro para jovem. Como foi? Fala pra gente. Ah, legal, porque na Canção Nova já todo ano, né, tanto de janeiro quanto de junho, já tinha um encontro para jovens, encontro para acampamento de férias, né? E aí, como um ano antes nós tínhamos feito a música Restauração e também a música Pode Parar de Pecar, as duas são da mesma semana, inclusive, eu fiz a música Restauração, mostrei para o Boina, mostrei para o Fábio Roniel, e uma semana depois eu fiz a música Pode Parar de Pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. E gravamos, e agora nós tínhamos um encontro para jovens na Canção Nova, um acampamento. E aí eu sugeri para eles se a gente poderia colocar o nome do acampamento de PHN. Porque o Eto, o marido da Luzia Santiago, ele tinha me confiado uma missão, ter um programa de televisão na Canção Nova para jovens. Eu topei agora, e ele perguntou, mas qual vai ser o nome, né, do programa? Eu disse, pô, já estava com a música pronta, né? Por hoje não vou mais pecar. PHN. Eu falei, pô, vamos botar o nome de PHN. Aí eu não entendeu muito bem, mas PHN, pô, o que significa por hoje não? Então, nasceu o programa PHN e logo em seguida, no mesmo mês, nasceu o acampamento PHN. Então, o acampamento, na verdade, já existia, era um acampamento para jovens, e de repente, aquele acampamento para jovens que vinha acontecendo desde 1994, quando começaram os acampamentos na Canção Nova. Em 1998, 4 anos depois, a gente colocou o nome daquele acampamento de Acampamento PHN. E aí, em 1998, nasce oficialmente o Encontro PHN, o Acampamento PHN, e o Programa PHN. Então, foi dentro desse contexto que as coisas aconteceram. E no PHN, questão de estrutura, pensamento para os jovens, o intuito mesmo era impactar nesse jeito ou você não tinha dimensão do que poderia acontecer e tem acontecido ainda no PHN? Olha, tanto o Padre Jonas quanto o Eto, eles sempre nos deram um conselho. Eles diziam assim, ó, já que vai sonhar, sonha grande. Né? Já que vai sonhar, sonha grande. Né? Não sonha pequeno, não. Sonha. Então, desde o começo, esse primeiro acampamento PHN tinha 1.500 jovens. 1.500. Eu olhava para aquele rincão e falava, não, isso aqui vai crescer demais. Vai crescer demais. Isso aqui não é para ficar só para 1.500 pessoas, não. E aí, a cada ano, o número, não é que ele crescia, ele dobrava. Né? Então, de 1.500 foi para 3.000, de 3.000 foi para 6.000, de 6.000 foi para 12.000, 12.000 foi para 24.000, e até que na última edição que eu participei à frente, foi em 2019,
que eu tive a graça, foi um ano antes da pandemia, nós tínhamos lá 220 mil pessoas. Né? Um encontro que começou com 1.500 pessoas, chegamos a 220 mil pessoas. Esses dados pela Polícia Militar e pelos bombeiros. Então, o que acontece? Lá atrás, em 1998, eu já sabia que ia ser grande. Era uma questão de tempo. Porque a proposta era muito radical. Era muito forte. Né? E você pregar sobre o pecado, tem duas regrinhas aí. Primeiro, coerência. E segundo, entender que você está entrando numa batalha pesada. Né? É uma luta direta com o diabo. Então, não é brincadeira, não. As consequências da nossa vida particular é muito grande. Muito grande. Quase que a gente não dá conta. Mas eu, desde aquele tempo, já tinha essa consciência. Né? Então, coerência de vida. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Então, todos os dias, até hoje, eu acordo e digo para mim mesmo, PHN, por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Essa é a minha espiritualidade. Tem muita gente que tem espiritualidade franciscana, carismática, devocional, mística, e eu respeito todas elas. A minha espiritualidade é uma só. Hoje eu não peco. Tá entendendo? Hoje não. Hoje não. A palavra pecado no dicionário da língua portuguesa significa errar o alvo. Então, cara, desde 1997 eu foco para não perder o foco e para não errar o alvo. Então, se eu mirei meu casamento, eu nunca vou acertar o adultério, entendeu? Porque eu mirei no meu casamento. Meu casamento está focado, está ali. Se eu mirei uma diversão com meus amigos, eu nunca vou acertar a bebedeira, fumar, nada disso. Eu vou me divertir. Se eu mirei um projeto novo, cara, eu vou até o final dele e vou dar o meu melhor, porque eu decidi não pecar. Eu decidi não errar o alvo. Então, PHN é uma coisa muito top. É muito top. Quem vive PHN hoje, cara, vai se dar bem na vida. Em todas as áreas da vida. Financeiramente, afetivamente, profissionalmente, espiritualmente, socialmente. Porque é uma decisão de não errar o alvo todo dia. Então, todo dia eu acordo e digo, bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E a segunda frase é, por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Cara, com isso aí, meu dia está garantido. O resto é festa. É ler a Bíblia, é rezar um terço, é ver um bom programa, é ler um bom livro, é jogar bola, é jogar futebol, é jogar basquete, é namorar minha esposa, é ter amigos, é viajar. Fazer tudo isso sem pecar, sem errar o alvo. Então, desde lá do começo, eu já sabia que isso seria uma grande coisa. Hoje eu conheço pelo menos uns 15 casais que se conheceram quando giraram a camiseta e jogaram para cima e pegaram a camiseta um do outro. Então, a ideia de girar a camiseta também foi minha. Então, quando eu vejo... Em todo lugar que eu vou, eu tenho que girar a camiseta. Às vezes tem 10 pessoas lá, mas eu tenho que girar a camiseta do mesmo jeito. Então, é muito legal. Deus, quando dá uma inspiração para a gente, ele arrebenta mesmo, cara. Cara, é muito incrível, muito incrível. E para a gente manter nessa linha da juventude, hoje, qual conselho, depois de viver tanto essa intimidade, essa docilidade com Deus, qual conselho para nós jovens? Viver um PHN, viver esse desejo de viver o leigo, ser leigo de forma profunda e ativa. Dunga PHN, qual é o conselho para nós jovens? Olha, eu dou um conselho bem legal. Seguinte, entender uma coisa. A origem de duas coisas muito importantes está em nós. A origem do sonho e a origem do problema. Então, a origem dessas duas coisas está em nós. Eu faço parte do meu sonho. Eu faço parte do meu problema. Então, para um problema ser resolvido e para um sonho ser realizado, tem que começar comigo, tá bom? Então, o problema que hoje eu administro na minha vida, e eu estou com 60 anos praticamente,
a origem, eu lembro da data quando que começou. Eu lembro do dia, com quem, aonde foi. Eu sei como é que começou isso aí. Então, quando eu chego para Deus, Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Eu sei onde começou. Eu tenho que ir lá atrás. Eu tenho que começar a corrigir lá. Entendeu? Porque a origem do meu problema está comigo. E a origem do meu sonho, Senhor, me ajuda, me faz realizar esse sonho. Peraí, mas quando que começou esse sonho? Quando é que eu comecei a pensar nisso? O que foi a minha motivação? Então, realizar o sonho e resolver o problema depende de Deus? Sim, mas depende de mim também. Então, jovem, você que está agora me vendo, não entra nessa roubada de droga, de ideologia de gênero, de confusão, de não saber quem você é, sabe? Porque isso tudo está originando um problema na sua vida. Então, sai fora, sabe? Põe a tua cabeça para funcionar para coisa bacana, produtiva. Estuda, entendeu? Trabalha, seja obediente aos seus pais. Eles sabem mais do que você, sabe? Mas, principalmente, o tempo mais curto da nossa vida é o tempo da juventude. E é nesse tempo que nós tomamos todas as nossas decisões. Com quem a gente vai casar, que profissão a gente vai ter, que faculdade a gente vai fazer, onde é que eu vou morar. Todas as decisões que nós temos na vida são tomadas no período da juventude. Na idade adulta, nós vamos administrar as nossas decisões. Então, quando é que eu decidi casar? Quando eu tinha 23. Quando é que eu decidi ser mecânico de manutenção? Quando eu tinha 16. Quando é que eu decidi ser missionário? Quando eu tinha 27. Quando é que eu decidi ter filhos? Quando eu tinha 24. 24 anos. Todas as grandes decisões da minha vida eu tomei quando eu tinha uma idade que o IBGE diz que eu era jovem. Entendeu? Hoje eu tenho 60. Sabe o que eu faço hoje? Eu só administro as minhas decisões. Então, jovem, pelo amor de Deus, tome a decisão correta, entendeu? Não vai para a cabeça dos outros, que você não é piolho, cara. Você tem que tomar a decisão correta hoje, porque depois você só vai administrar aquilo que você decidiu. Então, eu dou esse conselho para a juventude. Por favor, juventude, presta atenção numa coisa. É um cara super bacana que está falando para vocês agora, de 60 anos. Tome a decisão certa. Escolha de maneira correta. Porque depois, com 36, com 46, com 56, que 36 porque é quando o IBGE fala que até o 36 a gente é jovem, né? Então, todas as decisões até 36 anos, que sejam elas corretas. Porque depois você só vai administrá-las. Você só vai trabalhar com elas. Se for uma decisão errada, ferrou, irmão. Ferrou. Você vai ter as consequências pro resto da vida. Agora, se for uma decisão certa, só alegria. Só alegria. Cara, eu sou um cara super, super feliz, cara. Minha esposa, cara, é top. Meus filhos são tops. Os meus amigos são tops. A minha profissão é top. Eu trabalho com música, trabalho com televisão, trabalho com evangelização, trabalho com peregrinação. Cara, eu só administro as boas decisões que eu tive. Cara, sou feliz, bicho. É isso aí. Tô feliz. Então, isso que eu queria para a gente finalizar, numa pergunta que você responda com uma frase. Antes da gente, eu ouvi, né? Você partilhou comigo lá em Foz do Iguaçu um projeto. Eu queria muito que tu apresentasse esse projeto, se for possível. Não sei se pode. Que eu fiquei. Pode? Qual deles? Aquele lá do clipe, dos vídeos que você vai fazer, juntar a galera, os amigos, lembra? Vai juntar os amigos para produzir um clipe, a música, várias músicas de rock. Ah, sim! Opa! Né? Que eu tô com tanto Aí, desculpa. No finalzinho da live, eu quero que tu fale com ele, porque eu fiquei muito empolgado e eu tenho certeza que geral vai ficar empolgado aqui. Já tá meio no forno, viu? Já tá meio no forno.
Se pode divulgar, vamos propagar. Nem que seja popularizar. Eu sempre quis gravar um rock, mas rock de verdade. Rock tipo Led Zeppelin, tipo Kiss, tipo... Não estou dizendo que eu ouço essas bandas ou que eu estou recomendando essas bandas. Não é nada disso. Estou dizendo que nos anos 70 nós tínhamos grandes bandas de rock and roll com rock and roll de verdade, né? E eu sempre quis gravar um rock and roll de verdade. E hoje nós temos essa música. Nós temos uma música maravilhosa, com uma letra maravilhosa. É um rock and roll dos anos 70, top, top. Só que eu quero gravar isso com os grandes cantores de rock da música católica. Eu estou falando de Heraldo Matos, Boy. Estou falando de todos os cantores do Eterna, sabe? De pessoas que defenderam o rock na música católica. Então, quero dizer para você que nós já estamos no estúdio, viu? Já estamos gravando. E em breve, essa música vai estar pronta e eu vou chamar Danilo, eu vou chamar Boy, eu vou chamar Heraldo, eu vou chamar todo mundo que é do rock para valer, para fazer parte do clipe dessa música. Então, aguardem. Agora, isso aí é um dos 10 projetos que nós temos, né? Mas aguarde, porque esse vai ser um dos projetos mais impactantes da música católica nos últimos tempos. Rosa de Saron, sabe? Todos os cantores que já passaram pelo Rosa de Saron, o Guilherme, esqueci o nome do primeiro lá agora. Hoje o Bruno, então o Marcelo, o Guilherme e o Bruno, todos eles farão parte. Vai ser maravilhoso. Então, aguardem que vem aí um rock and roll como vocês nunca viram na vida de vocês. É isso aí. Então, Dunga, para finalizar a live de hoje, queria que você respondesse em uma frase o que é ser leigo para Dunga. Ó, ser leigo para Dunga é estar disponível para Deus todos os dias. Né? Então, eu sempre disse para Deus, Senhor, o Senhor não quer que eu vá? Não me deixem convidar. Porque se me convidarem, eu... Então, já finalizando a live, Dunga, obrigado por esse papo, obrigado por essa troca de conversa. Vou deixar você executar seu papel de leigo, continuar aproveitando tua família, claro, aproveitando tua família. Justamente na hora que a comida chegou, eu vim para lá. Eita, eles guardaram, fica tranquilo que guardaram para você. Mas obrigado pela tua partilha, obrigado pela tua vida, por ser esse cara, essa referência que tu é hoje para nós jovens. E eu queria dizer isso, muito obrigado. Foi fantástico a live de hoje, esse bate-papo. Foi muito interessante aprender contigo, ter dicas de pregação, de como ser leigo na igreja nos tempos atuais. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Dá um abraço em todos os membros da Obra de Maria para mim, por favor. E de todas as comunidades que vocês conhecem aí. E de maneira especial aí o Ivanildo, né? O Ivanildo que é um cara sensacional. Fala para ele malhar, viu? Que ele não está malhando. Fala para ele malhar o pânceps. Nossa! Tá bom? Um abraço ao Gilberto da Obra de Maria, Maria Salomé, todos vocês aí. Você tá onde agora? Você tava lá, né? Isso. Eu tô na sede, eu tô na sala do próprio Gilberto, ele tá aqui do ladinho. Tá aqui. Tô morando perto dele agora, tenho essa graça de estar morando perto dele aqui na sede, né? Então o Gilberto tá aqui trabalhando, olha a hora que ele tá trabalhando. Dá um abraço nele, fala que eu amo e que deixa comigo. A gente tá junto aí. A Obra de Maria mora no meu coração. Verdade. Com alegria, é isso, pessoal. Muito obrigado por você que participou da live de hoje do Conexão de Fé. Você que não segue a rádio, segue a rádio também. E também propaga essa live. Quem perdeu a live não tem problema. Vai estar no nosso site e no YouTube. Então, você que perdeu a live no início, entrou no finalzinho, essa live vai estar disponibilizada no YouTube. Então, segue a Rádio Olinda para a gente jogar o link e você assistir a live completa e compartilhar com seus amigos. Obrigado, Deus abençoe. Valeu, Dunga. Forte abraço. Abraço.